Olá, sejam bem-vindos ao Aqua 360, o podcast do Instituto Aquafit. E para você que não conhece ainda o Instituto Aquafit, procure lá a gente nas redes sociais, já temos alguns episódios gravados e eu vou contar um pouquinho para vocês daqui a pouco o que vai rolar nesse episódio de hoje. Mas primeiro eu queria contar uma novidade desse ano, que foi a possibilidade que o Instituto Aquafit teve de concorrer a um prêmio específico de segurança aquática. Um dos trabalhos que a gente realiza dentro do Instituto é voltado para a segurança aquática e a natação infantil. E nós somos, diante do Brasil todo, né, são vários profissionais e academias que se candidatam para o prêmio. Nós fomos um dos 5 finalistas e recebemos aí uma plaquinha de reconhecimento do Prêmio Vida. Um trabalho que nós fizemos especificamente com as nossas crianças dentro das aulas de natação. Nós também levamos isso para fora do Instituto. Eu e Pedro, que está aqui nos bastidores, nós estivemos em algumas escolas falando diretamente com as crianças sobre a importância da segurança aquática para evitar alguns riscos, principalmente para tentar prevenir o afogamento. Então, ficamos muito felizes por estar entre os 5 finalistas aí do Brasil todo e, quem sabe, correr atrás aí para o próximo ano a gente levar o prêmio. Então, a gente queria compartilhar isso com vocês. E, André, funciona, viu? Funciona? Funciona. Carol, que está aqui como nossa convidada, daqui a pouco vai poder falar isso para a gente, é nossa cliente, os filhos nadam lá conosco. Sim, então, com acho certeza. que vai ser legal a gente poder compartilhar também. A gente vai falar também das redes sociais, para você que ainda não conhece, nos procurar lá no Instagram, no Aquafit Oficial, no YouTube. A gente também está agora no Spotify e no TikTok com o canal do Instituto Aquafit. Então, procura lá nas nossas redes, conheça um pouco mais do nosso trabalho e, inclusive, assista os outros episódios desse podcast. E a gente vai falar, agora o podcast está crescendo, a gente está com mais convidados, daqui a pouco vocês vão conhecer as meninas. E a gente também tem alguns patrocinadores, dessa vez o podcast sendo aí contribuído e patrocinado por algumas empresas. E a primeira delas é a Estrutura da Pele em Suzano, que tem protocolos de atendimento e cuidados com o corpo e a pele. Então, um dos nossos parceiros, vai estar aí depois o arroba deles para vocês entrarem em contato, conhecerem um pouquinho mais do trabalho. E o segundo é a Angelina Rocha Beauty Studio, que também é em Suzano, especialista em terapia capilar. Eu, inclusive, fiz um teste lá, meninas, eu vou te falar, o negócio aqui não está muito bom, mas preciso buscar uma alternativa aí para cuidar dessa carequinha, que eu já posso dizer que eu sou careca, né? Mas, enfim, é uma das possibilidades de vocês também conhecerem aí uma das nossas patrocinadoras, tá? E agora a gente vai direto para a temática desse episódio, e é uma temática que a gente tentou modificar um pouquinho dos episódios anteriores, quando a gente falou bastante sobre natação infantil, falou de questões de segurança aquática, fizemos um episódio com a presença das crianças aqui, e foi bem legal a proposta. E agora, esse ano, a gente vem com uma proposta nova, que é falar também do atendimento e pensar na saúde do indivíduo adulto, né? Então, o foco da nossa temática hoje é falar do indivíduo adulto e com uma equipe, não eu, André, mais somente, mas sozinho eu não poderia falar com propriedade dessa temática. Então, nós escolhemos aqui hoje 3 profissionais que vocês vão conhecer e a gente vai bater um papo sobre isso. A primeira delas é a Carol Perin-Guiomon, é isso? Falei certo? Perin-Guiomon. Guiomon, Isso. Carol Perin-Guiomon. Carol é psicóloga com experiência de 20 anos na área clínica. Ao longo da trajetória, ela vem acompanhando as pessoas no processo emocional, principalmente com a escuta, a presença e um olhar atento nas nuances do dia a dia. A gente também tem a Loren Souza, que é nutricionista, pós-graduada em comportamento alimentar, curso de análises em exames laboratoriais e nutrição humanizada, e atua já há mais de 2 anos. E Loren também trabalha conosco lá no Instituto Aquafit, a nossa líder comercial. Sim. Então, obrigado, Loren, pela presença. E a Sandra Nakajima, que é formada em Educação Física pela PUC em Campinas, trabalha há mais de 35 anos com natação, proprietária do Instituto Aquafit em Suzano e minha sócia do Instituto Aquafit na unidade de Mogi, uma parceira, uma amiga. Feliz demais por você ter topado esse desafio. Obrigada pelo convite. Então, obrigado pela presença, Sandra, a Loren e a Carol. Obrigada. E a gente vai falar de uma temática que faz parte do nosso dia a dia, assim, né?
a gente escolheu esse tema juntos para tentar bater um papo e entender o porquê que as pessoas estão tão irritadas. Conversamos antecipadamente, fizemos um bate-papo ontem para tentar alinhar essa conversa e chegar num consenso do porquê. Eu fui buscar alguns dados, eu até deixei anotado aqui. O que a Organização Mundial da Saúde fala em relação a essa questão da irritação? A Organização Mundial da Saúde não tem um dado específico sobre a irritabilidade, mas ela diz que o estado de irritabilidade faz parte de algumas condições de saúde, principalmente quando estão relacionadas à ansiedade e à depressão. Eles até colocaram um dado que depois da pandemia da Covid de 2019, cerca de 26% a 28% dos casos de depressão e ansiedade aumentaram em indivíduos adultos, com o estado de irritabilidade sendo parte de um dos sintomas. Então, eu queria primeiro começar com Carol. Eu até fiz aqui uma listinha, Carol. Talvez Vamos lá, então. Um barulho, uma luz, a dificuldade de falar com alguém no momento específico, a frustração por não conseguir entregar um resultado que depende do outro, a fome, falta de sono, Exato. ou uma noite sem dormir, pode tornar as pessoas mais irritadas e o dia não anda como planejado. Sim, sim. Então, eu queria ouvir de você o que você tem observado na tua clínica, quem você tem recebido, esse tipo de comportamento faz parte da tua rotina? Faz parte sim. O que acontece? As pessoas elas estão tendo reações exageradas para coisas do cotidiano, né? Então, o exemplo aí que você traz, poxa, a pessoa ali tem um pouquinho mais de luz, ela já não consegue se concentrar, é algo simples, todo mundo está lidando com a luz, mas naquele caso ali foi em excesso, a pessoa teve uma certa dificuldade de continuar o que ela estava fazendo. E se incomoda com isso facilmente. Isso. Esse estado de irritação por se incomodar facilmente por alguma coisa pode desencadear outras coisas. Pode, né? pode. Quando a pessoa está num estado de alerta, que ela não desliga esse estado, né? Então, ela pode desencadear aí uma ansiedade generalizada. Essa é a minha pergunta. Ela pode levar a uma depressão, pode sim. Perfeito. Né? E pode somatizar. Perfeito. Né? E essas questões que vão sendo somatizadas e podem ser condições específicas para gerar um estado mais crítico, como uma depressão e ansiedade, ela é um estado preocupante, mas a gente pode ter outros tipos de reflexos, talvez no comportamento do indivíduo, na forma com que ele vai responder uma pessoa, como que ele fica mais reativo, talvez. Isso. Pode acabar dando uma resposta que depois vai virar um pedido de desculpa, né? Entendi. Esse é um bom termômetro. Perfeito. Né? E nessa questão, Loren, especificamente, eu vou dar o meu relato pessoal, eu já falei isso com vocês. Eu, quando fico um pouco irritado, ansioso, eu acabo descontando um chocolate. Porque eu acho, e coloquei na minha cabeça, que esse pode ser um fator que vai corrigir aquilo. Né? Mas eu queria saber de você o que você tem observado na tua clínica, né? No seu atendimento, das pessoas que você recebe com esse comportamento, mas com a relação dela com a alimentação. O que você tem observado? Sim, primeiro eu começo dizendo que a nossa relação com a comida ela é reflexo da nossa relação com nós mesmos, né? Então, como a gente lida com as nossas emoções influencia em como a gente se alimenta. E em relação ao estado de irritabilidade, por exemplo, o estado de irritabilidade ele sensibiliza as regiões do cérebro responsáveis pela recompensa. Né? Então, aquele indivíduo que ele está sob estresse, ele tem menos foco, menos atenção e ele vai estar mais tendencioso a fazer escolhas alimentares voltadas para alimentos mais palatáveis, como doces, né? Frituras, alimentos ultraprocessados que têm aquele sabor, né, mais forte e que, consequentemente, vai trazer aquela sensação imediata de bem-estar, que é a liberação da dopamina. E isso vai gerando um ciclo de feedback positivo e isso vai reforçando aquele comportamento. Então, a pessoa associa, né? Toda vez que eu estou irritado, eu passo a comer um alimento específico ou a comer alimentos mais palatáveis ou comer sem atenção, que também é muito prejudicial. E o que é bacana nisso tudo é que o alimento, desde lá do primeiro dia nosso de vida, né, é a primeira relação que você tem com o outro. Né? Mesmo que a mãe não amamente, não possa amamentar,
através, né, do seio, do leite materno, ela vai estar com uma mamadeira, vai envolver aquela criança no calor daquele colo, entendeu? Então, o alimento está muito associado também com as nossas primeiras relações com o outro, com o ser humano. E o cérebro faz esse registro emocional, né? Com certeza. E, Com certeza. e isso tanto positivo quanto negativo, né? A gente tem uma área específica lá no cérebro, o sistema límbico, que faz esse registro, e tanto para uma coisa que você gosta muito de comer ou para uma coisa que você não gosta de comer, ele vai deixar registrado, e quando vem uma questão específica, a gente associa de que aquele alimento, daquele determinado alimento, vai nutrir aquela minha necessidade de diminuir o meu estado de irritação, pode ser aí o reflexo inicial de um sinal, um possível sinal de alerta para um possível problema que não está sendo solucionado, talvez. Né? Porque aí a gente entra nesse looping e cada vez mais irritado e cada vez mais estressado. E aí a comida, né, ela deixa de ser, então, um nutriente, um Perfeito. alimento, para passar, ela pega uma outra função aí, de acalmar. Né? E quando você tira, desloca a comida da função que ela realmente tem, aí é um sinal de alerta. Legal. E o nosso sistema de regulação do apetite, ele depende muito do nosso ambiente, né? Então, se a gente está num ambiente mais estressante, a nossa tendência é ter menos inteligência mesmo para fazer escolhas conscientes em relação à alimentação. Eu percebo isso, por exemplo, antes do paciente vir na consulta, eu envio um questionário para a consulta, e uma das perguntas é como a pessoa identifica hoje na vida dela o nível de estresse, se é baixo, moderado, alto ou muito alto. E muitas pessoas que têm um padrão disfuncional com a comida relatam ter um estresse muito alto, né? E aí existe a questão do comportamento alimentar alterado, tanto em sentido de restringir, pular refeições, porque a pessoa está menos atenta, então ela não percebe tanto a fome. Ou quando ela come, é mais por uma questão emocional e não necessariamente por fome. E ela tem muita dificuldade também de perceber a saciedade, ou seja, quando é o momento de parar de comer. Aí ela só tem consciência quando passa aquela sensação de estresse, né? Então, quando tudo passa, aí ela sente culpa, ela sente, poxa, poderia ter tentado encarar isso de uma forma diferente. E é o ciclo vicioso. Sim. E para a gente ver também que essa relação com a comida, né, começa ali naquele laço materno, mas depois ele se estende. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma confraternização, sempre está em volta de comida, né? Então, fica até uma questão assim, meio constrangedora quando você está numa dieta, por exemplo, recusar um pedaço de bolo, porque tem açúcar. Né? Isso pode causar irritabilidade, inclusive. E é interessante que você traz essa questão, poxa, a pessoa ela não se percebeu, né? Ela não entendeu que o corpo estava satisfeito, ela continuou alimentando o quê? A emoção. E isso é um fator de irritabilidade também, de aumentar a irritabilidade. Por quê? Não só com a comida, mas quantas outras coisas você está, né, entre aspas, engolindo, né, sem se dar conta por causa da correria do dia a dia. E nessa questão, eu vou pegar o gancho do que a Lauren disse, nesse sentimento de culpa, né, de às vezes não estar satisfeito daquilo que você acabou de fazer, tentando se alimentar de um alimento mais palatável, como você mencionou, mas vem a culpa na sequência, aí você quer buscar alguma coisa para corrigir aquilo que você acabou de fazer. Aí vem as dietas restritivas, daqui a pouco a gente pode falar disso, ou talvez um comportamento um pouco mais irritado que precisa de uma ótica terapêutica, mas a gente ainda tem as pessoas que tentam corrigir isso buscando atividade física, né, Sandra? E aí a pessoa se sente nessa culpa e fala, então, bom, já que eu estou me alimentando mal, eu preciso, além de fazer uma dieta, buscar atividade física para corrigir esse problema. E aí quando a pessoa chega lá para você, Sandra, na borda da piscina, o que você tem observado? Nossa, normalmente ela já... as pessoas vêm buscando um equilíbrio, né? Então, normalmente eles não relatam, assim, eu tô com esse problema de irritação, tal. Então, como que a gente consegue perceber? Quando a pessoa não tem concentração, ela está, às vezes, fazendo, mas eu percebo que ela não se concentra. E fica com dificuldade de executar ou de entender aquilo que você está
Está querendo passar como comando. Exatamente. Então, assim, basicamente, a gente trabalha primeiro com acolhimento. Então, antes de entrar na piscina, eu pergunto em busca do quê, por quê, porque ela está ali, tudo. Aí ela me relata. E aí, através disso, eu, aos poucos, vou vendo, através dos movimentos, como que ela apresenta para mim. Porque né? nem sempre ela abre para você nessa primeira conversa que ela está nesse estado de irritação e que está estressada. Sim. Ou que está buscando atividade para tentar corrigir isso. Mas você consegue identificar pelo movimento que ela está com dificuldade em algum aspecto. Normalmente, quando a pessoa fala assim, não, eu sei fazer um movimento. Aí, quando libera, eles apresentam assim, movimentos muito bruscos, sempre muito rápido, sempre assim, na pressa. Aí já é o primeiro sinal. Né? Vou conversar. E você faz isso na prática? Você interrompe o cliente ali Sim. e fala, olha, deixa eu ver o que está acontecendo. Como que você aborda ele lá na borda da piscina? Então, eu sempre assim, eu identifico que ele é uma pessoa ansiosa, aí vou lá e já converso com ele, né? Vamos fazer isso mais devagar. No momento, eles se irritam, né? Tem que ser assim, pelo meu Querem meu continuar olhar, fazendo. Mas eu, assim, a gente sabe que isso não é bom para ele. Ele estava justamente pelo contrário. Ele vem para desestressar, né? E fazer de forma gradativa. E às vezes acaba saindo mais estressado. Exatamente. Né? Então, assim, tem que tomar o cuidado de como vai pedir, né? Por isso que uma conversa antecipada é muito importante. Eu vou pedir para a Carol fazer o seu relato pessoal. Carol é aluna da Sandra desde adolescente, há muito tempo. Há muito tempo. E o que chama para a gente muita atenção, e por isso que Sandra está aqui, é esse cuidado que ela tem na abordagem com o cliente. Assim. Isso é verdade. E de identificar esses pequenos sinais, sabe? Sim. E aí eu queria você, assim, qual foi a sua experiência específica de Sandra como tua professora? A gente não está especificamente falando de aula aqui, mas principalmente da abordagem, que acho que faz parte de uma conduta terapêutica, talvez, você como psicóloga fazer essa correlação. Sim. Quantos papos, né, na beira da piscina, trocas de ideias. E essa relação é muito confortante, né? Precisa... na verdade, assim, se o cliente entender se a gente vai atender a expectativa, né? Sim. Aí ele fica. Porque o abandono em atividade física ele é muito grande para as pessoas que têm o estresse, né? A irritabilidade. Porque é muito fácil dar uma explosão ali. Se algo não sair assim, combinado, como ele estava esperando. Muitas vezes, assim, o cliente se irrita. Por exemplo, eu trabalho com a natação. Raia cheia. Se a gente não controlar aquilo, sempre um sai no meio da aula e acabou. Ele não volta mais. Sim. Então, todo esse cuidado. Então, por isso que o profissional ele tem que estar observando o que está acontecendo. Está com muito aluno, rapidamente a gente já tem que se programar para não dar o errado. Ninguém pode sair, né, chateado, estressado da piscina, porque eu já via isso acontecer. Sim. Né? Então, tomar muito cuidado de como vai abordar toda a aula. Tem que ser orientado, supervisionado. Isso. Né? Percebe que quando está muito cheio é bacana, né? Um educativo, onde todos possam ter ali o mesmo ritmo. Exatamente. Por isso que tem que dividir por nível, né? Um que não consegue, ainda está no comecinho, com outro que está no aprendizagem, outro que é o condicionamento, que ele já nada. Então, não pode misturar. Né? Tem que fazer toda a etapa separada. Sim, né? para fluir. Sandra já está fazendo a parte pedagógica do nosso podcast aqui, separando e dizendo, olha, quais são as dicas para você que é professor de natação, já saber o que você pode fazer no seu dia a dia. Né? Talvez uma das estratégias seja segmentar por níveis, porque na nossa prática isso é comum, mas a gente sabe que na realidade, no dia a dia, como profissional de natação, chega em algum momento que você tem que assumir 2 ou 3 turmas e dar aula lá para 3, 4 turmas em níveis diferentes e ainda assim tentar fazer essa segmentação para evitar que o cliente entre nesse estado de alerta, né, Carol? Acho que essa pode ser uma das estratégias. Agora, para você lá na tua clínica, quais são algumas das estratégias que você orienta o teu paciente hoje para tentar evitar isso, para evitar que esse gatilho aconteça novamente? Eu acho muito legal falar sobre a vírgula, né?
Quando a gente tem uma frase, dependendo de onde está a pontuação que você coloca, você tem um significado diferente, né? Na vida é a mesma coisa, né? O negócio vem. Se você consegue, né, dar uma pausa antes de reagir, isso é muito importante. Porque, de repente, né, você pode evitar de causar algo ainda mais desastroso, né? Então, acho que a dica é essa pausa. Dar uma pausa antes de reagir, se for possível. E isso vale para a gente aprender a lidar com as nossas próprias emoções. Porque Sim. uma vez que eu não consigo lidar com a minha emoção, nessa hora de uma ação, eu vou ter a minha reação. Uma reação desastrosa. Que pode ser desastroso, exato. Sim, sim. E nesse mesmo contexto, Lauren, acho que você vai observar aquele cara que, ou, como eu mencionei lá no começo, desconta no alimento ou ele restringe demais o alimento. E aí, para tentar corrigir uma solução, para chegar numa solução, né, corrigir uma situação específica, essas dietas muito restritivas para tentar corrigir um estado que ele se encontra. E aí, qual é a tua orientação hoje para estabelecer uma relação com a alimentação de forma mais adequada? Perfeito. Bom, antes de tudo, né, de qualquer tipo de orientação, eu procuro entender o que levou esse indivíduo, esse paciente, chegar naquela conclusão, né, de que a restrição é a melhor forma de lidar com aquilo, né? Então, primeiro, quando eu entendo os motivos que levaram aquilo, a pessoa passa a se questionar, nossa, não tinha parado para pensar, talvez isso não faça tanto sentido. Quando a pessoa verbaliza algo que ela pensa, né, ela se dá conta se aquilo faz sentido ou não. E aí, após ter essa percepção do indivíduo, eu comunico e falo sobre os efeitos que podem ser tanto fisiológicos, né, de uma forma negativa, quanto psicológicos, né? Então, a gente sabe que a restrição alimentar, ela altera o nosso sistema de regulação do apetite. Então, a gente tem um aumento da fome, que isso causa o estresse também. A gente tem uma desregulação também dos hormônios, né? Então, a restrição muito severa de alimentos, no caso, ela desregula muito os nossos hormônios. Isso também causa irritabilidade. E aí, quando a gente olha para o lado psicológico, né, essa pessoa ela fica muito mais motivada a pensar em comida. E aí, aquela motivação, quando ela comia um determinado alimento, quando ela podia comer, era uma. Então, quando ela deixa de comer aquele alimento e ela se depara com ele, então a motivação dela vai ser muito maior. No sentido assim, se você sente culpa com aquele alimento, você restringe o alimento, e aí você olha para ele como se fosse seu inimigo, quando você tiver a oportunidade, aquele comportamento ele vai te liberar muito mais prazer do que se você tivesse ele ali não na sua rotina, mas pouquinho, né? se você tivesse ele ali de uma forma mais equilibrada. Então, primeiro eu conscientizo, né, que a restrição ela precisa ser acompanhada, né, que a gente chama de déficit calórico, né, acompanhada por um profissional, porque dessa forma a gente vai fazer uma restrição consciente, onde a gente vai garantir todos os nutrientes essenciais, fibras, para manter aquele metabolismo funcionando da melhor forma, sem trazer impactos negativos. Então, o grande problema da restrição alimentar, sem um acompanhamento de um profissional, é que essa pessoa, muitas vezes, ela deixa de consumir vitaminas e nutrientes essenciais para a saúde dela. Legal. E comigo, não sei, né, se é com todo mundo, mas assim, quando você está com uma dieta equilibrada, a própria fome ela diminui, né? Porque parece que seu corpo não está pedindo tantos nutrientes que a gente, de forma leiga, vai tentando buscar e não encontra, né? Sim. Eu acho que a mensagem principal é o acompanhamento profissional, né? Total. Porque o acompanhamento profissional com o nutricionista para fazer esse equilíbrio, com o profissional da psicologia para também te ajudar a controlar essas emoções e regular, se conhecer, e né? a se conhecer principalmente, e com o profissional de educação física, porque muitas vezes acontece da mesma forma com que Lauren mencionou, daquele cara que vai procurar atividade física para resolver isso e sem a orientação do profissional, ele quer fazer a atividade do jeito que ele quer e muitas vezes ele acaba se lesionando sem ter a orientação adequada e acaba gerando um problema maior ainda, né? Bem parecido mesmo. Assim, pelo excesso, né? Tem clientes que eles querem ficar a manhã toda lá fazendo o excesso de atividade. Uma atrás da outra, né? Uma aula atrás da outra. Sai da natação, vai para a hidroginástica, da hidroginástica para alongamento, do alongamento para o pilates, do pilates para zumba. Sim. Meu Deus. Acho que tudo que é em excesso, né? Atividade física, alimentação, acende um sinal de alerta. Com certeza.
está em excesso, o que é que está faltando? Por trás, acaba sendo o outro lado da mesma moeda. Acho que em todas as áreas, Sim. tanto o excesso quanto a restrição específica total, né? Acho que pode ser um problema, porque é o lance Sinal de alerta, do desequilíbrio mesmo, né? Sim. E aí a gente começa a observar um número de pessoas com esse comportamento aumentando. Eu até coloquei mais um outro dado aqui da Organização Mundial da Saúde. Eles falam que 1 a cada 8 pessoas no mundo vive com algum transtorno mental. Olha só, 1 a cada? 1 a cada 8. Olha. E que quase 60% desses casos são de ansiedade, em mais de 30%, e depressão, em 29%. Nossa. Então, é um número que, para a gente, é muito preocupante. Quer dizer, dentro da clientela, né, da academia, você está lidando aí com 1 a cada 8 exato. tem dificuldade. Hoje, o nosso público, né, o Sandra? nosso público é muito forte lá na Aquafit. Não que a gente quer as pessoas estressadas, ansiosas, depressivas, mas o que a gente está tentando mostrar é que o Instituto pode contribuir de forma organizada, orientada, com profissionais que estão lidando diariamente com o público, fazendo parcerias com profissionais de outras áreas, como você e Loren, para tentar ajudar mesmo o cliente a sair um pouco desse número aqui, né? Assim como a gente falou do próprio Prêmio Vida, por que a gente faz esses trabalhos voltados para o adulto ou para a criança em relação à segurança aquática? Porque os números eles são muito preocupantes. Né? Do mesmo jeito que a gente falou aqui de transtornos para os adultos, 1 em cada 8, para as crianças a gente está falando de segunda causa de morte em afogamento na primeira infância. Na minha vida, a minha filha tinha 2 aninhos de idade, ela já fazia, né, a natação, e a natação ali, quando é pequenininha, é mais uma questão de sobrevivência, né? Sim. E foi muito interessante, a gente estava todo mundo numa casa que tinha piscina, né? E a gente estava num momento de super descontração, que estava nascendo a minha sobrinha. E a minha filha saiu do colo do meu marido, veio me dar um beijo. Eu achei que ela fosse voltar para o colo do meu marido, mas ela não fez isso. Ela entrou na água e foi. A piscina não dava pé para ela. Ela foi até o meio da piscina. E eu, com o meu filho no colo, o bebezinho, fiquei escutando. Ela batia o pé no fundo da piscina e fazia um gugu, alguma coisinha assim. Lá, tentando buscar o ar. E baixava o pezinho lá no fundo e vinha. Foram uns 3 segundinhos, mas que salvaram a vida dela. Nossa. Acho que você não sabia, né, Sandra? Não fiquei sabendo. Aí, com essa postura dela de bater o pezinho, que é uma das atividades que se ensina lá, a gente tem uma história feliz aqui para contar. Nossa. E é isso, eu acho que a nossa proposta como instituto, desde a criança até o adulto, é contar histórias felizes, né? De como o instituto pôde contribuir para o desenvolvimento desses indivíduos, tentando evitar o que a gente tem visto de números preocupantes, alarmantes, e tentar pensar o que a gente pode criar de estratégia mesmo, né? Como que a gente pode unir as nossas profissões e fazer com que as pessoas entendam a questão preventiva. E a gente falou isso ontem, talvez vocês possam responder mais uma vez aqui. Carol, Loren, Sandra, qual é o percentual de pessoas que hoje buscam a profissão de vocês, o profissional da psicologia, da nutrição ou da educação física, para prevenir algum tipo de doença? Não, eu acho que dentro da psicologia clínica, quem busca é alguém que já está consciente, né, da dificuldade que está enfrentando, mas já está enfrentando alguma dificuldade, por isso que vem, né? 100%. 100% apresenta alguma dificuldade? Dificuldade, por isso que vem, que chega no consultório de psicologia. Perfeito. Sim. Loren? Mesma coisa. Sempre para tratar algum sintoma, algum sinal que está mais evidente naquele momento, mas também prevenir doenças, no caso, decorrentes daquele sinal ou sintoma, né? Então, tem pessoas que têm doenças ali diagnosticadas, e tem pessoas que não têm, mas já têm sintomas e sinais clínicos, né? E subclínicos, e aí a gente trabalha também para prevenir o que aquele sinal e sintoma pode gerar de consequência. Perfeito. Né? E Sandra? Na procura lá da Aquafit, eu não posso falar 100% que procura porque tem alguma doença, mas é um grande número, viu? Quando a gente faz a anamnese ali em borda mesmo, vários relatos sobre dor,
sobre estresse. E a dor também é um fator que desencadeia o estado de irritabilidade, né? E é uma via de mão dupla, né? Tive que parar para pensar que esses ditados populares dão uma trabalhada. Mas, assim, se você está tenso, você vai prestar mais atenção nas dores, vai dar mais importância também e vai contrair, vai sentir mais dor, né? Então, tanto a ansiedade, a depressão, a dificuldade emocional vai somatizar e a somatização vai intensificar, né? Poxa, você está o dia inteiro lá com uma dor de cabeça, vai te irritar, não tem como, né? Sim. E aí você chega para fazer aula de natação, aí a Sandra pede para você fazer aquela série bem intensa e se você não consegue transmitir isso não acontece, cliente, ela percebe. Então, ela essa percebe. é a minha linha de raciocínio é exatamente essa, né? Chega lá para fazer uma série e aí você já tá dor de cabeça o dia todo e se você tá mais irritado, vem uma série dessa e o profissional não consegue perceber, como Sandra percebe, esses pequenos sinais do movimento, do comportamento, para tentar chamar o cara e falar, olha, acho que está na hora de pegar um pouquinho mais leve aqui, vamos mudar a sua série. Entender porque está assim, né? Porque normalmente quando está nesse estágio, eu preciso saber o que ele, como que é o trabalho dele, como é que foi o dia e perceber que ele é a rotina dele. Então eu tenho que tomar cuidado com esse cliente, né? E tem cliente, Sandra, que já chega de manhã, 7 da manhã, já chega irritado com reflexo do que aconteceu no dia anterior ou de uma noite mal dormida? Sim, tem. Chega cliente já com dor, vai falar, hoje eu estou com dor no ombro, mas logo cedo, porque foi do dia anterior. Então, sempre num estresse bem grande. Vocês já tiveram... Pergunta fora do roteiro, para desestabilizar todo mundo aqui. Vamos já lá. tiveram casos bem graves, assim, coisas que vocês observaram lá na borda da piscina, no consultório, ou Carol, de casos bem graves, assim, que falou, meu Deus, o que eu faço agora? Já. Cita um caso específico. Pensa aí. Agora eu tenho que pensar, peraí. Pensa, eu tive um caso que a pessoa entrou numa crise aqui no meio da minha sessão, no meio da minha aula. Como que foi que vocês lidaram com essa situação estressante? Acho que principalmente o acolhimento, né? Daí é para além daquilo que a gente aprendeu na faculdade, todas nós, né? Sim. É realmente enxergar a dor do outro, né? E escutar. Na verdade, sem julgar. Né? Eu já presenciei muitas vezes, inclusive, esse descontrole emocional, né? Por conta da irritabilidade. E eu sempre levei comigo que essa resposta exacerbada, ela esconde uma necessidade que não foi atendida. Às né? vezes até um grito, um pedido de ajuda. Exato. É. E aí, quando eu olho para esse indivíduo, né, aí eu entendo e tento identificar qual foi a necessidade dele que não foi atendida, né? E naquele papel, eu vejo que está dentro das minhas condições para ajudá-lo naquele momento, né? Então, eu não sou responsável pela frustração do outro, mas eu posso ajudar ele a lidar com isso, né? Mas, como você falou, quando a pessoa está descontrolada, não tem muito o que ser feito, né? Porque ela não consegue se atentar àquilo que você está falando, né? No meu caso, por exemplo, já presenciei pessoas que começam conversando com você e daqui a pouco começa a gritar, começa a andar para um lado, para o outro. E aí nesses momentos eu procuro não resolver nada. Porque, na verdade, o que precisa ser resolvido ali é aquela pessoa com ela mesma, para que numa outra oportunidade, aí de fato a gente possa conversar sobre, né? Porque daí tem um conflito aí entre razão e emoção, Total, né? A pessoa que tá ali agitada, gritando, ela tá completamente tomada pela emoção. Então, por mais que você traga uma conversa racional, você não alcança aonde ela está. Acho que o caminho é o acolhimento, né, Sandra? É o acolhimento. Melhor realmente o que ela falou, não, a gente não consegue resolver. Né? O que a gente tem que fazer é talvez pedir perdão, falar, tá bom, tal, aí depois a gente volta a tentar tranquilizar para depois primeiro, tentar conversar. Né? Porque se
a gente querer, assim, tentar resolver. Medir força, medir né? força, aí, Saber quem grita mais alto. Isso aí já aconteceu. Aí contagia, né? Sim. Aí o profissional que estava ali calmo recebe o cliente e acaba ficando tão estressado quanto, porque a emoção contagia. Já aconteceu, assim, um fato de um outro professor, né? De uma cliente achar que ia acontecer um negócio com a criança, e aí o professor querendo... medir força com a mãe. Aí eu vi Porque é nosso instinto, né? Quando você é agredido, a sua resposta imediata é agredir. Sim. Né? Exatamente. Então é natural do ser humano. Aí nessa hora eu precisei intervir. Dar a pausa. Exatamente, porque ali não ia chegar em nenhum lugar. O professor falando que não aconteceu e a mãe falando que aconteceu. E aí falei, aí o pessoal pediu, acho que é melhor você ir lá falar, realmente, porque ali está... E às vezes é isso, a gente precisa de alguém fazendo a mediação, né? Se está tomado dá um pela limite, emoção. né? Exato, dá o limite. Continente, né? Porque a gente também precisa aprender a lidar com as nossas emoções. A gente está chegando próximo já do finalzinho do nosso episódio. Ah, não acredito. Passa muito rápido, eu Passa falei para muito vocês. rápido. A gente já está falando há quase 40 minutos. É bem rápido assim o nosso bate-papo. Mas eu queria de vocês, assim, para a gente deixar o negócio um pouco mais leve, assim, ó, bem mais tranquilo. Loren, o que te deixa irritada? Nossa, acho que o que mais me deixa irritada é quando você explica o que tem que ser feito para a pessoa e ela vai lá, faz errado, ou então pergunta o que era para fazer mesmo? Como que é para fazer? Eu falo, então, eu te expliquei, escrevi, fiz uma apresentação. Quer dizer, a atenção não estava ali em você, a pessoa não estava presente. Isso me irrita muito. E como você lida com isso no dia a dia? Me que você tenta colocando fazer? no lugar do outro, né? Legal. Eu sempre procuro entender que naquilo específico eu não tenho dificuldade, mas eu tenho dificuldade em outras coisas. Então eu tento entender que a pessoa E aí pode você vai ter lá e fala de dificuldade novo. naquela... tá com dificuldade. Meu papel que é ajudar aquela pessoa. Mas é claro, se eu sentir que é preguiça, falta de atenção, aí é óbvio que eu vou dizer, olha, percebi que você não tá prestando atenção. Então, se você não prestar atenção... Talvez você vai ficar um pouco mais irritada. Pois é, eu tento deixar, assim, a pessoa perceber também, porque senão, né, a pessoa tem que sentir um pouquinho ali que ela... Sair da né? zona de conforto. É isso. Sair da zona de conforto. E acho que as pessoas precisam disso. Pelo menos ninguém nunca achou ruim, assim, de falar um pouco mais firme no sentido assim, olha, eu já te falei uma, Presta duas, atenção, né? três Nesse vezes. sentido, sim. Mas me irrita bastante. Sandra, diga lá, o que te deixa irritada? Ai, meu Deus. Eu acho que assim, como o meu maior tempo eu fico dentro do trabalho, assim, o que me irrita, eu acho que é assim, a falta do que é combinado, né? Principalmente o funcionário, né? O horário, o combinado, eu vim uniformizado, vem com uma outra veste, então essas coisas do trabalho mesmo. O lidar com o que teoricamente é O parte que da não obrigação. depende de você, e que na não depende verdade. de você, exato. Né? Exatamente. Depende do outro aceitar aquela ideia, comprar aquela ideia, né? Mas de resto, é muito difícil. Sandra é bem tranquila, né? Não estou tranquila. Mas muito legal aceitar esse desafio de estar aqui, Sandra. Foi Nossa. muito legal, muito legal. E você, Carol, diga lá. Olha, André, tem tanta coisa que me irrita. Nossa. Tanta coisa. Como pode, gente, uma psicóloga que lida com pessoas irritadas, psicólogos se irritam Fala também, tão né? mansinha. que fala dessa tranquilidade, se irrita com o quê, Carol? Olha, eu vou falar uma que faz parte do cotidiano de todo mundo. É a pia cheia de louça. E aí Minha até- esposa fica irritada comigo por isso. Então. E aí, uma das alternativas que eu tenho, que eu faço isso diariamente, é escutar música enquanto eu lavo louça, porque eu associo algo que é extremamente prazeroso, né, a uma tarefa que tem que ser feita, né? Legal. Gente, é isso. A gente está bem próximo do final. Eu queria só agradecer primeiro vocês e pedir, antes da gente finalizar especificamente o episódio, pedir para vocês uma mensagem final, assim, em relação a cada uma da área de vocês, assim, o que você, Sandra, lá na borda da piscina, Loren no consultório, Carol no consultório, podem orientar as pessoas pensando que esse número é um número preocupante, né, que a gente não quer que as pessoas fiquem irritadas e que isso se transforme em algo maior. Como que a gente pode ajudar essas pessoas lá no dia a dia, Sandra? O que você acha que a gente pode fazer? Boa pergunta. O que você acha que a pessoa pode fazer? O que ela deve imaginar? Procurar o quê?
para tentar ficar um pouco menos irritada? Normalmente, eu percebo assim, que as pessoas já, quando tem essa sensação de irritabilidade, ele procura. A primeira procura, eu acho que é a atividade física mesmo. Legal. E de lá, aí eu vou começando a orientar. Olha, não é só atividade física, isso ela vem em conjunto. Talvez uma alimentação melhor, né? Ou procurar um profissional que trabalhe um pouquinho mais a sua cabeça, um psicólogo, terapeuta, né? É isso, tá ótimo. Isso. Perfeito. Loren? Bom, o que eu posso falar é que é importante a gente tomar as rédeas, né, da nossa vida. E ser menos vítima, né, e um pouco mais protagonista. Então, é olhar mais para esses comportamentos que estão disfuncionais, né, entender mais no aspecto da alimentação, por exemplo, perceber um pouco mais. Quanto tempo você demora para fazer uma alimentação, né? O que te motiva a escolher os alimentos que você está comendo hoje? E pensar um pouquinho mais sobre isso mesmo, né? E encarar a alimentação como algo que é bom, né? É leve, não precisa ser encarado como dieta, como restrição, ou ser levado a julgamentos de culpa, né? Quando você parar para comer, né? Preste atenção naquilo que você está comendo, encare sem julgamentos aquela comida, né? Perceba o que você está comendo, né? E procure sempre fazer escolhas melhores. Se você não for ainda, não sentir que é o momento de procurar um profissional, siga nas redes sociais, procura no YouTube, vê dicas, né? Qualquer mudança é uma mudança e vai gerar algum impacto positivo, por menor que seja. Quando você muda, né, você tem resultados diferentes, né? Sim. Se continuar fazendo sempre a mesma coisa, por mais que você queira, não vai ter outro resultado. Eu acho que, para mim, o que eu gostaria de deixar aí de mensagem para quem escuta a gente, e que quem se percebe irritado, né, é se cobrar menos, né? Eu acho que hoje a gente quer ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor atleta, a melhor tudo, né? Eu acho que tirar um pouco desse o melhor, né? Fazer aquilo que lhe é razoável, né? Também não precisar, de repente, estar em todos os compromissos, né? Escolher aonde você quer estar, escolher ter essa percepção também, como a Loren falou, em relação ao alimento, mas de olhar para si e entender aonde que você se sente bem, com quem você quer estar, né? Largar um pouco, né, as redes sociais também, para viver mais o contato com o ser humano, né? A gente não pode esquecer que somos seres sociáveis, né? Social, né? Então a gente precisa do outro, não de uma tela. Eu acho que Muito é mais ou legal. menos isso. Muito legal, muito legal. Eu fico super feliz porque foi um desafio para a gente chegar a um tema que pudesse ser abordado de forma multiprofissional, de uma forma muito tranquila, escolher uma profissional da psicologia, uma da nutrição e uma da educação física, porque diariamente lidam com essas situações. Parece muito comum, né? É muito fácil. Vamos bater um papo aqui. Mas a gente ficou bastante preocupado em, principalmente, tomar cuidado naquilo que a gente ia abordar na temática, porque falar disso que hoje Que é é bem uma comum ferida, né, e é uma também. ferida, exato. É aquilo que vai provocar o outro, é o que vai fazer as pessoas pensarem: o que me deixa irritado todos os dias, o que eu posso fazer? Será que eu estou descontando na alimentação? Será que eu chego lá batendo o braço forte na aula da Sandra? Ou será que eu chego no consultório mais irritado porque eu não me dei bem na minha dieta com a Carol? Né? Então, acho que essa é a ideia, é fazer a gente pensar no que a gente pode fazer no nosso dia a dia para levar a vida um pouco mais leve, aproveitar mais, curtir mais quem está próximo da gente. Para a gente que tem filho, então, acho que melhor ainda, né, ter esse momento diário com a criança. Para mim, especialmente, é uma experiência bem legal. Sempre que eu tenho, apesar de eu trabalhar muito, eu sei que a minha experiência com a Mel é um momento único ali, né? Então, Recarrega as energias. Muito, é sensacional. Então, obrigado mais uma vez, Sandra, pela oportunidade, André. por topar o desafio. Ixi. Acho que foi legal, foi tranquilo. Loren, obrigado por Obrigada também eu. topar falar com a gente. Carol, Obrigada obrigado pelo convite. vocês. E a gente vai finalizar aqui nosso episódio fazendo os nossos agradecimentos, novamente falando dos nossos patrocinadores. Primeiro, a gente vai falar aqui da Estrutura da Pele,
lá em Suzano, que tem os protocolos de atendimento em cuidados com o corpo e a pele. E a Angelina Rocha, Beauty Studio, também em Suzano, especialista em terapia capilar, que pôde contribuir para que esse episódio pudesse acontecer, assim como a presença das meninas. Para você que ainda não conhece o Instituto e escutou a gente até agora, acompanhe a gente nas redes sociais, lá no Aquafit Oficial, no YouTube, no Spotify. Esse episódio também vai estar disponível no Spotify. E também lá agora com um canal novo no nosso TikTok. Pedro, que está aqui nos bastidores, é o cara que nos ajuda a produzir esses conteúdos de qualidade. E eu acho que tem feito um bom trabalho. Eu vou aproveitar aqui para agradecer Pedro publicamente pela qualidade do trabalho que ele vem realizando e trazendo as propostas para a gente, a recepção que ele faz aqui junto com as meninas, com todo mundo que participa. Então, obrigado mais uma vez, Pedro. E é isso, sigam a gente, acompanhem o nosso trabalho. Obrigado por ter escutado a gente até agora e até o próximo episódio do podcast Aqua 360. Obrigado. Tchau, gente. Vamos dar um tchau aí para todo mundo. Valeu. Tchau. Tchau.